algumas questões desafiam a hipótese de que o cérebro seja o criador da mente. Investigador nessa área e conciliando as neurociências, a neuroimagem funcional e o fenômeno mediúnico, eu considero que o cérebro possa ser um instrumento fascinante, muito, muito complexo, mas não o que cria o fenômeno mental, mas medeia o fenômeno mental. E essa é a minha visão, com base no que eu observo também em consultório clínico, né? Algumas questões desafiam a hipótese de que o cérebro seja o criador da mente. Existe ainda uma tendência prevalente no mundo acadêmico, nos próprios periódicos científicos, em valorizar mais o cérebro como criador do fenômeno mental. E isso tem uma relação histórica, né? Não que essa relação seja, vamos dizer, a correta, mas existe uma consequência histórica. O célebre caso do Phineas Gage, que perdeu massa encefálica e se manteve vivo, e pôde assim ser observado por seu médico, tendo ele, entre aspas, perdido o juízo. Ele passou a ter outros comportamentos, etc. E esse caso é muito emblemático como um ilustrador dessa posição que ainda prevalece na corrente central da ciência, como se o cérebro fosse o criador dos fenômenos mentais, inclusive responsável pelo, entre aspas, juízo, no caso do Phineas Gage. No entanto, nós temos muitas outras evidências, também históricas, antigas e mais recentes, que contrapõem essa direção, né? Por exemplo, casos de quase morte, ou casos em que o indivíduo teve perda de massa encefálica ou teve uma cirurgia como uma correção de aneurisma e que percebeu conteúdos que o cérebro, na condição que se manifestava, não poderia registrar, entre tantos outros exemplos. Então o Congresso traz várias discussões interessantes sobre a questão mente, cérebro, alma, né? E o interessante que ao longo das palestras eu pude observar é que a nossa percepção é imensamente projetiva. E um aspecto interessante aconteceu ao longo do Congresso, que foi a queda de energia em alguns episódios. Nós buscamos identificar padrões. Então, quando apagou a luz, assim que um colega disse sobre um comentário sobre Deus, eu tenho certeza que muitos interpretaram esse apagar das luzes de uma maneira projetiva. No entanto, a luz apagou outras vezes, e aquela percepção como se fosse algo, um fenômeno espiritual, certamente foi desconstruída aos poucos. Com isso, eu quero dizer que, de fato, na minha percepção clínica como psicólogo ou como investigador em neurociências a respeito desse tema, nós precisamos ter muito cuidado com essa busca de padrões, que faz parte também da nossa neurofisiologia, por exemplo, da atenção involuntária. Nós buscamos padrões, nós tentamos encaixar uma coisa com a outra, e por vezes é uma mera coincidência e não um fenômeno espiritual.